Olá, pessoal, boa tarde a todas e todos. Hoje estamos em mais uma aula aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar, com a disciplina Aspectos Jurídicos. Só um segundinho que eu vou aceitar alguém aqui. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o professor associado da UFSCar, Vinícius Carrilho Martinez. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Marcela. Boa tarde mais uma vez. Faz tempo que a gente não se vê aqui pela tela, né? Aliás, não completou ainda 24 horas, né? 22 horas, né? Que a gente não se via. Muito boa tarde a todos e todas, né, que estão aqui com a gente. Já agradeço o Vinícius Alves, que vai falar na sequência. Lembrando que esta é uma aula pública. Seja bem-vinda, Isabela, também. Lembrando que é uma aula pública e depois estará disponível no nosso canal do YouTube. No sentido de aula pública, mesmo para ter digamos, um alcance maior, né? Uma possibilidade de repercussão, de divulgação, digamos, pelo menos um pouquinho do conhecimento que a gente consegue produzir aqui nessa disciplina, né? Aspectos jurídicos, éticos, filosóficos, do uso da informação, mas também poderia chamar do abuso, né, da informação. Mas, então, é com esse espírito, digamos, né, que a gente promoveu, aliás, irá promover, a partir de agora, esse encontro, transformando uma das aulas, né, da disciplina em uma espécie de aula aberta. Aliás, eu acho que esse seria um pouco o ideal, sempre defendi isso, né, em toda a universidade, de toda a universidade. Todos os programas deveriam ter aulas abertas, né? Todos os cursos deveriam ter aulas abertas. Enfim, para nós, não tem um custo operacional, né? Tem só o custo aqui do nosso investimento, né? Da gente estar aqui. Por isso, eu acho essa ideia da divulgação da ciência sempre me foi assim muito cara essa ideia, né? E a partir de 2020 é que a gente ingressou, né? De maneira mais eficaz nesse sentido da divulgação com meios remotos, né? Daí a criação do canal do YouTube, etc. Enfim, para contextualizar não só a fala que virá a seguir, que é um pequeno apanhado, digamos assim, de partes da legislação nacional que têm sido afrontadas, né? Mas literalmente afrontadas, seja no aspecto real, seja no sentido virtual da coisa, né? Como falsificação de informações e etc. Mas também a ocupação absolutamente criminosa das ruas, né? Como se faz hoje em atos golpistas ou pró-golpe. Então, nesse sentido, dessa aproximação do tema ou dessa contextualização, eu vou pedir licença para vocês um segundo para apresentar. É um breve texto, tem uma página apenas, que digamos assim, um brevíssimo apanhado, mas é bem inicial mesmo, do que a gente pode entender por Estado de Direito. Esse seria o gancho, digamos, no contexto geral, do que a gente conversou já desde a primeira semana, mas eu lembro que tivemos pelo menos 2 aulas, especialmente, né, sobre o Estado Democrático de Direito, mas aí tem um gancho de maneira especial, que é esse Estado de Direito, e que se liga de maneira, assim, muito clara, muito óbvia, com a legislação que a gente vai ver a seguir. Então, esse é o espírito. Se não estiver claro, depois, enfim, a gente vai ter aquela parte dos debates, né? Aí também vocês podem perguntar, tirar dúvidas, enfim, a gente vai estar aqui. Então, o texto diz assim: o Estado de Direito é uma forma peculiar de organização do poder político em que as instituições públicas são reguladas e dirigidas pelo ordenamento jurídico de um país ou território.
Isto é, o Estado de Direito é uma orquestração político-jurídica que objetiva disciplinar as relações sociais, mas o faz de modo especial, ou seja, autorregulamentando o Estado, que é o poder político centralizado e organizado, com a interposição de uma regra também bastante clara. Qual seria? O Estado que edita ou promulga leis é por elas albergado, obrigado ao seu cumprimento estrito. Isto é, o Estado de Direito é uma condição, uma estrutura, uma engrenagem com funcionalidades que se interpõem e se complementam. É uma forma de regulação político-jurídica em que estão atrelados tanto o conjunto da sociedade civil e da cidadania, quanto o Estado e seus poderes e funções. Seus componentes e sua composição básica exigem a observância estrita de elementos e autorregulações, a saber: 1. Império da lei. 2. Prevalência dos direitos fundamentais. 3. Separação dos poderes. Portanto, o Estado de Direito está além do ordenamento jurídico ou da somatória de forças políticas que regem um país ou território. Trata-se de uma construção político-jurídica que remonta ao século XIX e de lá para cá vem sofrendo complementos. A exemplo do Estado Democrático de Direito, que está impresso na Constituição Federal de 1988, sem perder a composição elementar e seminal de origem. Um de seus idealizadores, inicialmente como um projeto acadêmico na área do direito, foi Robert von Moll, um alemão, um jurista alemão, professor universitário, naquele momento. Na sequência, muitos outros aderiram a esse projeto e assim puseram-se a pressionar no bojo da sua própria realidade e dos seus próprios estados, como Carré de Malbec, Jelinek, Zipelius, além de autores com destaque na área de ciências sociais, como Max Weber. Historicamente, em composição com movimentos revolucionários e em direção à constitucionalidade, ou seja, criar, propriamente falando, um arcabouço constitucional em defesa daqueles 3 princípios que eu enumerei, é fundamental a gente relembrar de Saint-Just, em 1889. Como uma espécie de momento fundante lá, participante da Revolução Francesa, mas também da estruturação política e escrituração jurídica, sob as mesmas bases revolucionárias e instituintes. Ainda uma leitura essencial de Antonio Negri. É um filósofo italiano bastante conhecido. Aí, em outro momento, a gente pode também comentar. Bem como uma análise crítica dos marcos capitalistas do Estado de Direito. Bilharinho Naves, por exemplo, no Brasil, e contemporâneos do século XX, e da luta contra o nazifascismo, e em afirmação da democracia e dos direitos fundamentais, nós temos, por exemplo, um espanhol, Verdú, na linha de frente desse mesmo Estado de Direito. No Brasil, temos muitos trabalhos consagrados, porém com os objetivos aqui assinalados, né, que é a ideia de um verbete, e que não é só da área jurídica,
a gente pode se lembrar de Sundfeld, que trata exatamente do direito público, e tem, aliás, uma clareza e uma precisão técnica admiráveis. Outras indicações concorrem, por exemplo, com um dicionário especializado, o De Plácido e Silva. Para quem é da área, esse aqui é bem conhecido, né? E um manual mais completo e explicativo, no caso aqui, José Afonso da Silva. Sob este recorte mais estritamente jurídico, a gente pode também citar um outro clássico brasileiro, que é Miguel Reale, e um francês, Radbruch. E entre os mais renomados autores portugueses, essenciais a fim de compreendermos a nossa própria organização político-jurídica constitucional, é preciso citar Canotilho e Jorge Miranda. Esses também são dois clássicos contemporâneos, né? São gênios da nossa contemporaneidade. Na educação, ainda que um pouco tangenciando o tema, mas com base em uma espécie de ética social, ou até mesmo no sentido de uma mentalidade ajustada a essa ideia do que é correto, do que é direito, no latim seria directum, a gente tem um texto, a Marcela talvez já tenha visto, se não viu, vai gostar muito, de Piaget, que é outro clássico também, né? E algumas coisas que eu fiz de maneira autoral, mas e não é do nosso interesse imediato aqui. Como eu falei, é só uma pincelada, na verdade, fazer um pequeno gancho, né? Em relação à disciplina, à estrutura, talvez aprofundando um ou outro ponto do que seja o Estado de Direito e abrindo aí uma vanguarda para a legislação que nos interessa no momento exato, né? Momento exato, dia 18 de novembro de 2022. É isso, Marcelo. Espero ter sido claro. Foi sim, professor, muito obrigado. Eu estava tossindo aqui, por isso que eu demorei. Agora eu passo então a palavra para o professor e mestre Vinícius Scherch para fazer as colocações do dia de hoje. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Marcela. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande podermos participar juntos dessa aula pública. Aula essa que vai para o YouTube, né? Antes de iniciar minha fala, eu queria aproveitar um gancho, né? Aqui daquilo que o professor Vinícius já trouxe, a título de autores, e a gente tem que citar, né? Konrad Hesse, que é a força normativa da Constituição, né, autor alemão. Temos que citar o Habermas também, quando fala de Estado de Direito, né, a interposição dos temas que ele faz é muito interessante para a gente. E reafirmar, né, o José Afonso da Silva enquanto um dos grandes escritores aqui, nossos juristas brasileiros. E o Sundfeld, que o professor Vinícius falou, eu tive contato até para entender o que é o poder extroverso, né? E ele tem um livro de direito administrativo que chama-se Direito Administrativo para Céticos. É muito interessante, porque ele escreve de uma forma que vai acabar mostrando para a gente a que serve, né, o direito administrativo brasileiro, qual que é a real intenção dele dentro desse desenho de Estado que a gente vive nos dias de hoje e que vem, né, se atravessando de muito tempo, né? Dentro ali da construção jurídica do Estado, a gente tem que observar que foram criados muitos instrumentos que servem justamente para, às vezes, o Estado demonstrar a força dele, né? Basta lembrar alguns institutos do direito administrativo que foram idealizados ali, principalmente na época da ditadura militar, né? Quando a gente tinha, por exemplo, a desapropriação, que é a retirada da propriedade
com a posterior indenização do indivíduo, né? Só para a gente fazer um gancho, né, de como o Estado ele é um instrumento poderoso, e o Weber fala, né, que o Estado ele acaba sendo criado, né, como força de monopólio da violência até, né? Então o Estado ele vai deter todos os meios para violentos, né, para organizar a sociedade, por assim dizer. Bom, feito esse gancho, né, aproveitando essa oportunidade para a gente não se perder nos nossos debates, trazendo o tema, né, da nossa discussão de hoje, da aula de hoje, a gente iria tratar basicamente das informações e do processo democrático, né, ou do princípio democrático, e como ele acaba sendo afetado e influenciado pelas informações. E eu digo isso com muita certeza até, porque a gente observa que quando nós estamos diante do estudo de questões do direito, né, de questões jurídicas, nós percebemos que há, de certo ponto de vista, uma separação daquilo que acontece dentro de um processo com aquilo que acontece fora do processo, por assim dizer. Tanto que o pessoal que é do direito, né, o Marcos é advogado, né, ele vai se lembrar que uma das frases mais repetidas dentro das faculdades de direito é que aquilo que não está no mundo dos autos, né, no mundo do processo, não existe. Mas informações são produzidas fora dos processos e levadas para dentro do processo. Processo esse que pode ser um processo judicial, pode ser um processo legislativo, né, de criação das leis, ou pode ser até um processo administrativo, né, aquele que o pessoal que é servidor público teme, né, o processo disciplinar. Então, essas informações elas são produzidas fora do processo e são transportadas para dentro do processo, assim como existe a produção, exatamente o famoso PAD, né? Assim como existe também a produção de informações dentro do processo que são trazidas para fora, são trazidas para a sociedade. Cabe a nós buscar, cabe a nós pesquisar, investigar isso do ponto de vista que interessa também ao CTS, né? A nossa área de estudo aqui do programa, de ciência, tecnologia e sociedade. Então, a gente pode observar nesse âmbito, né, nesse escopo, como que informações são produzidas e qual é a validade, qual é o grau de veracidade, né, o grau de validade mesmo do manejo, da utilização dessas informações e como elas vão impactar tanto o aspecto interno de um processo, como também o aspecto externo. Só para a gente ter ideia, né, foram, né, por exemplo, produzidas informações dentro de um processo judicial que inviabilizaram a candidatura do presidente Lula, por exemplo, em 2018, né? Ele foi inviabilizado de concorrer ao pleito por conta da prisão que ele acabou sofrendo, né, naquela época, por conta de informações que foram produzidas dentro do processo e trazidas para fora da realidade, né? Assim como informações podem ser feitas fora do processo e levadas para dentro do processo. E aí a gente pode ampliar, né, um estudo ali de provas processuais, né? A gente tem aquela chamada teoria da árvore dos frutos envenenados, né? Uma prova que é coletada, né, de maneira ilícita e que acaba por envenenar, né, acaba por macular um processo, né? Então, tudo isso acaba sendo um ponto de interesse, né, um ponto de relevância para o CTS,
porque a gente acaba trabalhando com aspectos da tecnologia e da sociedade. E como que isso vai impactar a nossa convivência, a nossa própria construção social, né? A nossa vivência mesmo, né? Em sociedade, enquanto pessoas. De um certo ponto de vista, a gente pode tratar, né, a palavra processo em sentido amplo. E dentro do Estado de Direito, né, aqui fazendo gancho com aquilo que o professor Vinícius trouxe para nós temos ainda, né, a figura um pouco mais aprofundada disso, que seria o Estado democrático de direito. E o que é um Estado democrático de direito? É um Estado de direito como plus da democracia, né? Então, além de garantir que os indivíduos tenham direito frente à instituição do Estado, né, à instituição estatal que tem o monopólio do poder e da violência, o indivíduo passa a ter o direito e a garantia de participação na formação do Estado. Então, o povo, né, enquanto um elemento de Estado, tem um papel muito mais ativo, né? Tem um papel cidadão, tem um papel participativo dentro das instituições de Estado, que acabam sendo democráticas, portanto, acessíveis. E falar que estamos em um Estado democrático de direito implica afirmar, né, implica em dizer que o próprio Estado se sujeita às regras e aos princípios que vão resguardar, que vão garantir os direitos, tanto das instituições que atuam nos processos, porque nós temos instituições, né? Ministério Público, partidos políticos, associações, ONGs, né? Que vão ser sujeitos processuais e também as pessoas que são sujeitos processuais, né? Lembrando, né, que em processo aqui, sentido amplo, né? Processo no sentido de relação que pode ser estabelecida entre pessoas e organismos sociais, por assim dizer. Dentro do Estado Democrático de Direito, nós temos, então, resguardados direitos e garantias aos atores, né, aos sujeitos processuais. Portanto, partindo disso, nós temos que, no Estado Democrático de Direito, pessoas e instituições têm direitos e garantias, e nós temos que informações são produzidas dentro e fora do processo, né, e impactam, né, causam efeitos dentro e fora dos processos. Portanto, nós temos aqui que abrir, né, mais um parênteses para dizer que as informações acabam por entrar dentro dos processos e sair dos processos de uma forma aparentemente livre, né? Mas essa liberdade que nós temos de alcance das informações, que é garantida pela própria democracia e pela própria sujeição dos processos à publicidade, ela não vai acontecer de forma a descumprir deveres éticos e nem deixar de lado o princípio democrático, que é aquele princípio que vai garantir a participação de todas as pessoas nos processos que nós temos dentro da sociedade. Aprofundando um pouco, quando a gente fala de processos judiciais, né, processos legislativos e processos administrativos, nós temos que nos atentar também para aquela regra do devido processo legal, né, ou também princípio do devido processo legal, que vai ser utilizada dentro do processo para garantir que
algumas situações sejam observadas, em especial o cumprimento das regras, né, o cumprimento daquilo que o professor Vinícius trouxe, né, do império da lei, sujeitar todo o processo àquilo que a lei determina, tanto de limitação quanto de alcance da informação que pode ser produzida. Aí a gente tem, né, questões procedimentais, né? Temos regras, por exemplo, do juiz natural, né? Que é aquele juiz que é instituído antes do processo se iniciar, né? Então todo mundo tem a certeza de que vai existir um juiz que vai julgar ele, né? E o juiz não é escolhido depois do processo já instaurado, né? Esse é o juiz natural. Nós temos, né, a ampla defesa e o contraditório como institutos democráticos que são aplicados aos processos e, por óbvio, a publicidade, né? Porque pela publicidade a gente consegue fazer o controle dos atos e das informações que são produzidas dentro dos processos. Nesse sentido, nós precisamos trazer sempre para um debate que vai tratar de processo a Constituição Federal, porque ela vem como uma legislação, né, ali de início, né, o nosso topo, né, a lei maior, né, o nosso topo legislativo, por assim dizer, é a Constituição Federal. Então, tudo o que acontece vai se sujeitar àquilo que a Constituição Federal impõe, determina e alcança. E a Constituição traz, por óbvio, né, direitos e garantias que precisam ser observadas. No entanto, esses direitos e garantias, eles passam por processos de interpretação, né, situações em que aquilo que é tratado dentro da Constituição é também colocado à disposição dos sujeitos processuais e é feita a interpretação daquilo. E a boa ou má aplicação dos institutos constitucionais muitas vezes vai passar pela interpretação que é feita deles. Dessa maneira, é importante a gente se atentar àqueles clássicos, né, aquelas leituras pontuais que o professor Vinícius comentou com a gente, porque eles vão trazer para a gente o que a gente pode chamar de standards de interpretação, né? A partir daquilo que é escrito sobre a norma, nós podemos trazer de base para que a gente possa levar adiante, né, situações que demandam a interpretação e a boa, né, aplicação dos direitos e das garantias ao caso concreto. E, nesse sentido, né, surgem, então, as regras que vão garantir aos cidadãos a proteção estatal dentro daquilo que é estabelecido de processo. Bom, nesse ponto, a gente pode abrir, né, a análise de informação e de processo para algumas disposições da Constituição Federal, que vem trazidas dentro do artigo 5º da Constituição. Por exemplo, quando a gente lê o artigo 5º, inciso 54, né, que eu peço licença aqui para a gente ler em conjunto, né? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No inciso 55, a gente tem que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório, ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes. No inciso 57, nós temos que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Depois a gente tem aqui o 68, né, o inciso 68, que vai falar que é uma garantia do cidadão o habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E o inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E por óbvio, né, que diante de todos esses direitos e garantias que a gente faz a leitura, nós percebemos que há um manejo, né, desse arcabouço jurídico de acordo, muitas vezes, com o interesse do indivíduo. E será que esse interesse é válido? Será que esse interesse ele respeita, né, o princípio democrático? Eu digo isso por quê? Porque a Constituição lá traz, né, a norma geral e abstrata, né, a norma aberta, né, para que ela seja aplicada ao caso concreto, e muitas vezes a pessoa ela pode dizer, mas se eu tenho o habeas corpus garantido contra uma prisão injusta, né, que vai me privar da liberdade, então eu posso entrar com o habeas corpus que me garanta fazer, né, uma passeata, fazer uma manifestação, e com isso eu posso defender a intervenção militar. Será que é válido, né, um tipo de raciocínio desse, à luz do processo democrático, né? Então, fazendo esse tipo de leitura, eu até havia conversado, né, com o professor Vinícius um pouco antes, e a gente tinha elaborado um texto, né? Então, olha só, tomemos como exemplo as manifestações que ocorreram em frente aos quartéis pelo Brasil afora. O quanto de democracia existe no ato de pedir a anulação das eleições ou a intervenção das Forças Armadas no Estado de Direito? Será que é válido me utilizar de um mecanismo do Estado de Direito, do Estado democrático de direito, para pedir, né, a derrubada do Estado de Direito só porque eu não concordei com o resultado da eleição? Né? Então, a própria Constituição Federal ela vai trazer para a gente aqui uma resposta, né? Uma resposta direta, né? E curta até. Nós temos no artigo 5º, inciso 44, que constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, né, ele é punível, né, a qualquer tempo, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado democrático. Portanto, é um crime, né, atentar contra o Estado democrático. E observado isso, né, já entrando um pouco aqui na parte da legislação propriamente dita, nós temos o artigo 286 do Código Penal, incitar publicamente a prática de crime, pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. E aí no parágrafo único do artigo 286, nós temos que incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Lembremos que o STF é um poder constitucional, né? Ele é um poder instituído e pessoas pedem, né, que as Forças Armadas invadam o STF e coloquem ordem, né, na sociedade, né? Então, isso acaba sendo, nos termos do Código Penal, uma infração penal, né, um crime. Nós temos ainda o artigo 359, né, 359L, tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência, né? Ou seja,
além de ter a pena do crime, né, de tentar abolir o Estado democrático, a pessoa vai ser punida também pela violência, né? Por exemplo, pode ser aqui 4 anos de 8, pena mínima, né, de 4 anos, mais a pena de uma lesão corporal cometida, né? Depois nós temos aqui o crime do 359-N, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Então, passa, né, a ser algo muito sério, isso que acaba acontecendo na nossa sociedade, né? Além de outros efeitos, né, como impedir, né, a pessoa de transitar, né? Eu, por exemplo, conheci pessoas que, por conta de fechamento, né, de rodovias, deixaram de ir a médico, né, entre outras tragédias. Então, pedir a extinção da democracia por meio de uma garantia conferida pelo próprio Estado democrático, né, que é a liberdade de expressão, é reputado como crime. O próprio Estado de Direito fala que é um crime, né, pedir a extinção do regime instituído, né, do governo que a gente tem constituído, né, a forma de governo que a gente tem constituído. Dessa maneira, não há coerência, né, da atuação, né, antidemocrática com aquela noção de processo civilizatório que a gente precisa ter. E a gente retoma aqui aquele paradoxo do Karl Popper, né? A tolerância não tolera a intolerância, né? Então, o limite da tolerância ele vai esbarrar justamente na intolerância. Diante da intolerância, nós não devemos tolerá-la, né? Já ficou até um pouco filosófico pensar dessa forma. Então, o que acontece nesse sentido? A gente vê uma atuação da sociedade que pode ser reputada como uma conduta, né, sobre a qual aplicam-se, né, normas do direito penal, e a tarefa, né, de investigar e de processar, né, essas pessoas, ela acaba sendo do próprio Estado, né? Então, as autoridades, né, a gente tem as autoridades policiais, né, tem o Ministério Público, que podem e devem, né, diante de crimes, diante de condutas, né, que atentem ao Estado de Direito, realizar, né, ali os processos de investigação, né, e de reputar a esses indivíduos, né, essas pessoas que acabam por violar o Estado de Direito, as penas cabíveis, né? Pena essa que vai ser dada, né, que vai ser dita por um juiz. Então, mesmo que as pessoas violem o processo democrático, o processo democrático ele vai aplicar, né, as disposições da lei, utilizando-se de um processo democrático, né? Então, até nesse ponto, né, o Estado de Direito ele vai tolerar as pessoas, né? Ele não vai sair fora daquilo que a lei determina para que seja, então, punida, né, para que seja sancionada uma pessoa nesse sentido. E é muito importante a gente observar isso, porque em momento algum, né, o Estado ele vai acabar por tendo autorização de violar direito das pessoas. E o Estado democrático é isso. Mesmo que as pessoas violem o Estado de Direito, o Estado não vai violar o direito delas, né? E é muito importante a gente carregar essa noção para dentro das discussões, dos debates que a gente formata, né? Que a gente estabelece durante o dia a dia.
além desse processo que é feito, né, pelas autoridades, né, esse processo judicial, né, no qual o Ministério Público, né, ele vai apurar crimes, né, e o juiz vai dizer, então, a sentença da pessoa, nós temos a atuação dos cidadãos, né, e os cidadãos, né, as pessoas, podem lançar a mão da ação popular, né, e a ação popular aqui, trazendo ela de maneira bem superficial, ela acaba sendo, né, uma ação, um processo judicial proposto com a finalidade de anular um ato que seja lesivo ao patrimônio público. Então, o que acontece nesse sentido? Patrimônio público é uma expressão que tem uma definição bem ampla, né? Porque o patrimônio público ele pode abranger desde o dinheiro público, né, as verbas públicas, até a moralidade do Estado, né? Então, se eu digo, por exemplo, que uma instituição do Estado não funciona, né, só a título de exemplo, eu poderia ser sancionado, né, em alguma medida, em uma ação popular, por estar violando, né, a moralidade daquela instituição. Né? Lógico aqui, se eu fosse, né, uma pessoa que praticou um ato que fosse anulável dentro de um processo judicial. E é interessante notar que a ação popular ela não tem custos judiciais, né? Salvo se comprovada a má-fé da pessoa que utiliza o instrumento, né, o instrumento correto, da maneira errada, né? Então, houve também essa preocupação do legislador, né? A anulação do ato tem que ser comprovado que aquele ato realmente ele é lesivo ao patrimônio público. E nesse sentido, né, a gente pode depois procurar, né, atos que o próprio poder público ele pratica e verificar, né, a compatibilidade desses atos com o Estado de Direito. E nós chegamos, né, a situações em que há realmente a possibilidade de anulação do ato. Por exemplo, em 2017, né, quando então era presidente o Temer, teve uma ação popular contra um ato que autorizava ali um reajuste do preço de combustível. E aquele ato ele tinha, né, um potencial na época de lesar o patrimônio público, então foi proposta, né, uma ação popular para tentar suspender o ato, enfim, para sustar o ato, né? A ação popular, ela, como ela tem previsão constitucional dentro do artigo 5º, ela se insere, né, no rol de direitos e garantias fundamentais, e ela é chamada também de remédio constitucional, né? Ao lado ali do habeas corpus, do habeas data, do mandado de segurança, do mandado de injunção, nós temos também a ação popular como um remédio constitucional que é dado, né, pela Constituição Federal ao cidadão para que ele possa buscar a anulação de atos que sejam lesivos, né, ou que sejam potencialmente lesivos ao patrimônio público. Além da ação popular, né, que é um mecanismo que é utilizado processualmente, nós temos a ação civil pública. Só que aí a ação civil pública, ela vai buscar, né, reparar ou vai buscar prevenir, né, a violação de direitos das pessoas, só que daí os direitos eles têm que ser direitos difusos, né, ou direitos coletivos, e diferente da ação popular que tem o cidadão como o autor, né, como o legitimado a atuar, nós temos na ação civil pública um rol de pessoas que são legitimadas, né? Por exemplo, Ministério Público, Defensoria,
os entes federados, né, o Estado, a União, municípios, né, que podem ingressar com ação civil pública para tentar reparar danos que são causados a direitos difusos e coletivos. E a própria lei da ação civil pública, que é a Lei 7.347, de 1985, é interessante observar aqui, né, do ponto de vista histórico, que ela é anterior à Constituição Federal, mas em 85 a gente já tinha toda a movimentação, né, da busca pela redemocratização do Estado brasileiro. Nós vemos a Lei da Ação Civil Pública aqui, que visa, né, responsabilizar ações que são produzidas, né, contra o patrimônio ambiental, os direitos do consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético e histórico, né, que compõem assim o nosso patrimônio, portanto, cultural, né, bens também de valor turístico e de valor paisagístico. Ao lado do meio ambiente, né, a gente tem aqui as paisagens, né, os pontos turísticos que são protegidos na ação civil pública. E aqui a gente já pode ligar um alerta, né, para lembrar o que foi feito com a Amazônia, né, e com regiões do Pantanal também. Qualquer outro interesse difuso ou coletivo, então aqui a gente tem o que a gente chama de cláusula aberta, né? Portanto, a ação civil pública, ela traz aqui hipóteses exemplificativas, né, de situações que pode ser utilizada. Infração à ordem econômica, infração à ordem urbanística, danos, né, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, cabe também a ação civil pública, e também quando há, né, um dano ou um potencial dano ao patrimônio público e ao patrimônio social. Então, a gente vê que a ação civil pública acaba sendo um instrumento de grande valia dentro do Estado democrático de direito, né, para que a gente possa fazer valer o princípio democrático. É interessante notar também que o escopo, né, o objeto da ação popular é a condenação do indivíduo em dinheiro, né, ou no cumprimento de uma obrigação de fazer. O que isso quer dizer? Toda vez que o patrimônio, né, que o bem jurídico foi violado, ele puder ser recomposto, a gente tem uma obrigação de fazer, né? Aí a pessoa tem que recompor, por exemplo, a área ambiental degradada, né? Refazer o plantio de árvore, né? Repovoar, né, com fauna e flora, né? Esse tipo de coisa. Se não for possível fazer essa reparação do bem jurídico, a gente tem uma condenação em dinheiro. E a gente tem ainda a condenação em não fazer, que seria basicamente deixar de praticar, né, aquela conduta lesiva ao que a gente chama de bem jurídico tutelado pela norma, né? E para que essa ação civil pública funcione, né, são necessários mecanismos informativos, né? A gente precisa levar informação, transportar informação para dentro do processo, para que seja alcançada a prova, né, em juízo daquilo que é arguído, né, daquilo que é alegado. Nesse sentido, nós temos os documentos que podem ser levados, né, ao processo judicial, e a gente tem também o inquérito, né, o inquérito civil, que é conduzido pelo Ministério Público. O Ministério Público, ele promove, né, uma investigação robusta, né, com documentos, com informações, e essa investigação ela é denominada de inquérito civil, e ela vai passar a instruir, né, ela vai passar a funcionar como um elemento de prova dentro da ação civil pública.
né? Basicamente, é isso que a gente tem dentro ali de uma ação civil pública, e a ação civil pública também ela é uma das funções, né, do Ministério Público atualmente, né? E uma das coisas que a gente sempre defende é que o Ministério Público ele não serve só para conduzir processo criminal, né? Muito ao contrário, a função do Ministério Público ela é bem maior, né? Ele é realmente ali o guardião da legalidade, né? Ele é o guardião também do patrimônio público, né? Ele atua nesse sentido também. Bom, analisada essa situação, nós temos ainda, né, passando, né, por condutas, a gente falou da parte ali penal, né, a gente falou da parte civil, né, em alguns termos, que seria objeto da ação popular e da ação civil pública, e nós temos também a chamada improbidade administrativa. No âmbito da improbidade administrativa, é importante a gente observar que a lei da improbidade administrativa, né, que é a lei 8429 de 92, ela sofreu uma alteração muito relevante em 2021 pela lei 14.230, e a gente teve uma mudança, por assim dizer, na forma como os atos de improbidade eles são investigados, né, e são levados até o Poder Judiciário. Isso porque antes a gente tinha a possibilidade de condenação por atos culposos, né? E agora a gente só pode levar, né, a considerar como improbidade administrativa condutas dolosas, né? Para a gente fixar, né, para a gente se inteirar melhor disso, culposo é tudo aquilo que eu faço, né, sem a intenção, né? É o que a gente chama de quebra do dever geral de cuidado, né? Quando a gente atua com imprudência, negligência ou imperícia, a gente está diante de uma situação culposa, né? Para o direito a gente faz essa análise. E doloso é aquilo que a gente tem intenção, que a gente tem vontade, né? Que a gente quer que aconteça. Então a improbidade administrativa hoje ela é resultado de um querer, né? De uma vontade do agente público ou da pessoa que acaba lesando, né, o patrimônio público. E quando a gente fala de improbidade também, vem a nossa ideia, né, uma noção de probidade. Então, improbidade seria uma desonestidade, vamos dizer assim, né, uma imoralidade. Mas não é só isso, né? Acaba sendo uma imoralidade qualificada, porque a gente tem, nesse âmbito, uma situação em que a pessoa quer praticar aquela imoralidade. Portanto, a improbidade é uma imoralidade qualificada. E nos termos da lei 14.230, o ato de improbidade é aquele que viola a probidade na organização do Estado e no exercício das suas funções, e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, bem como atos contra o patrimônio de entidades privadas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício dos entes públicos ou governamentais e entidade privada para cuja criação ou custeio, o erário, né, o patrimônio público, haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Em resumo,
o ato de improbidade ele pode ser praticado aonde há dinheiro público. Né? Então, existindo dinheiro público, a gente já pode falar que naquele espaço é aplicável, né, a lei de improbidade administrativa. E é interessante notar, dentro da lei de improbidade, que nós temos uma situação peculiar no que tange a atuação do presidente da República. Por quê? Tanto o STJ como o STF vão entender que a improbidade administrativa ela não se aplica ao presidente da República, né? Então, para o STF e o STJ, todos os agentes políticos, com exceção do presidente da República, são sujeitos à lei de improbidade administrativa, né? E eles podem, nesse sentido, ser responsabilizados civil e administrativamente, assim como criminalmente, né, pelos atos que eles praticam, com exceção do presidente. Todavia, a gente entende, né, por meio de estudos, né, e pesquisas, que o presidente da República ele poderia se sujeitar aos termos da lei de improbidade administrativa, porque não há, né, um óbice constitucional. A Constituição não impede a aplicação da lei de improbidade administrativa ao presidente da República, né? E o presidente, enquanto um agente político igual aos outros agentes políticos, ele poderia sim ser responsabilizado. Até porque nem toda conduta que é crime de responsabilidade, né, que é aqueles crimes trazidos na Constituição Federal, são improbidade nos termos da lei de improbidade administrativa. Então, dentro do Estado democrático de direito, seria plenamente possível, né, a aplicação da lei de improbidade, especialmente no que alcança bens e valores e também no que alcança ao ressarcimento do erário, as condutas, né, reputadas como ímprobas e incompatíveis com o cargo de presidência da República. No entanto, né, hoje, né, atualmente, o STJ e o STF, eles acabam não entendendo dessa maneira. Então, seria basicamente, né, isso que eu teria, né, para trazer aqui para a aula de hoje. E agora eu devolvo a palavra para a Marcela. Obrigada, professor, pelas colocações. Bom, você já passou a palavra para mim, eu já vou passar novamente para o professor Vinícius. Ele disse que precisava levantar, eu acho. Aqui no chat. Ah, sim, ele disse mesmo. Pessoal, vocês têm algum comentário? Estou voltando, só um minuto. Perguntas, comentários. Tivemos uma aula, né, sobre fundamentos, vou chamar assim de fundamentos da legislação democrática brasileira, sem que a gente tenha ingressado ou engessado, né, de maneira mais limitada, digamos, aos próprios direitos da democracia, né? Aliás, esse eu acho que é outro tema que a gente podia pensar alguma coisa já a partir de janeiro, né? Porque até dezembro já está meio um pouco... Ou no comecinho de dezembro, dia 4, tem uma vaga, parece. Mas, de qualquer maneira,
eu acho que tivemos, né, um recorte bastante específico do ponto de vista técnico, jurídico, sobre essa fase da história brasileira que, felizmente, está se encerrando. Assim esperamos, né? Bom, enquanto eles vão pensando aí, vão se acostumando com o café que estão tomando agora, se tivesse que ter uma leitura, uma indicação, eu ficaria com essa do Conrad Hess, né? Força Normativa da Constituição. É uma vacina, né? É uma vacina, assim, que tem um esforço demolidor, né? Para quem se julgue, digamos, no direito de contestar a democracia, a Constituição, a própria cidadania, o direito ocidental, como eu falo algumas vezes, mas sem ter a mínima noção do que está fazendo, né? Por incrível que pareça, a gente tem um repertório, digamos, na advocacia, né, com advogados e advogadas, que, enfim, que é até difícil de explicar como é que conseguem ser tão... vou usar um termo neutro aqui, né, distantes do mundo constitucional, né, porque vivem atacando não só a Constituição, como a democracia. É inacreditável. Para mim, é inacreditável. Como é que se tornam bacharéis e passam a violar a própria noção básica do que é a Constituição, a democracia, etc. Então, nesse sentido, a força normativa da Constituição, do Hess, é uma vacina para quem lê e entende, né, aquilo que está lendo. Talvez esse monte, essa porção gigantesca de advogados e advogadas que atacam não só a Constituição, a democracia, é porque talvez não tenham entendido, né, o que leram. Enfim, também é possível pensar nesse sentido, né? Mas é um livro que dá para ler num final de semana, tem o quê? Umas 80 páginas, 70 páginas. Dá para ler num dia, né, se for mais disciplinado. É bem curtinho. Mas é uma vacina, assim, de um efeito poderosíssimo. Creio que muitos já conhecem, né? A Isabela também é do mundo jurídico, é advogada. A Carol, que chegou na sequência, trabalha na Secretaria da Educação. O Michel, que está aqui também, ele é estudante ainda, assim como a Marcela, né? Está fazendo estudante de Educação Física. Até ser exonerada, viu, professor? Não vai não. Não vai não. Permaneça firme e forte. O Michel, então, está aqui como aluno especial, né? Do mesmo modo como a Marcela. Eu esqueci mais alguém? Tem mais alguém aqui? Na lista? Isabela. Quer se apresentar, Isabela? Sou eu? Desculpa. Acabei de falar de você aqui. Então. É que eu estou olhando a lista, aí me confundi. Fiquei em dúvida. Não, me confundi. O Marcos. Marcos já foi. Oi, professor. Acho que todo mundo, né, já se apresentou, ou eu apresentei, né? Creio que sim. Bom, é isso. Tem um mosaico aqui, né, em termos de disciplinas, de áreas de formação, e que eu acho muito interessante, não só desse programa, mas como algumas disciplinas, né, conseguem... nesse programa mesmo, né? É um diferencial, inclusive, em relação a muitos da UFSC, né? A gente consegue reunir esse amplo mosaico aqui de áreas, de interesses, de objetos,
mas com pontos em comum, né? Isso que é fantástico. A própria ideia da ciência, a defesa da ciência, e sempre essa busca constante, né? Que não tem fim, digamos, por base técnica, né? Para as nossas próprias reflexões e construções. Hoje, eu acho que foi um exemplo, mais um, né? Nessa disciplina, com esse mesmo sentido. Praticamente todas as aulas, pelo menos tiveram, né, esse objetivo de trazer uma discussão com base técnica para auxiliar um pouco a entender os abusos, não só da informação, mas os abusos da vida real, né? Quer seja lá no asfalto, quer seja nas redes sociais ou nos veículos de comunicação. Acho que esse foi mais ou menos o objetivo dessa disciplina. Eu acho que o Vinícius não fez essa disciplina. Não fiz. Porque, salvo o engano aqui da minha memória, a última vez que a gente ofereceu foi em 2019. Aí logo depois veio a pandemia, veio aquela história toda. Outras disciplinas, né, que eram base do programa, e tinha, então, na coordenação tinha que estar no apoio de todas elas. Depois uma outra que a gente criou também foi muito interessante, está disponível aqui no canal, se chama O que é Ciência Afinal. Nós criamos também 2 módulos, uma primeira versão e depois uma segunda versão. A Marcela acho que teve nos 2, o Vinícius não me lembro se teve em uma ou em 2. Essa da ciência, eu tive que emprestar a Sandra, eu estava trabalhando à noite. É verdade, é verdade. A Sandra é a esposa dele e foi emprestada como monitora, né? Assim como a Marcela e a Lana também, né? Estavam juntas, né? Aí depois a gente teve A Beth também, né? A Beth, exato, eu tinha esquecido a Beth também. Foi uma experiência, assim, fantástica. A última apresentação, quer dizer, a segunda apresentação dessa disciplina, nós tínhamos 5 instituições, ou melhor, 4 instituições e 5 programas participando. Inclusive o Thomas, lá da Alemanha. Né? Foi muito bacana também. Assim, um esforço gigantesco, coletivo mesmo, né? Eu creio que alguns de vocês entraram nesse período, não foi? Como especiais, né? Ou não? Porque foi esse ano, então quem prestou esse ano, acho que foi o caso da Gabriela, mas ela não está aqui. Professor, eu acredito que tem uma aluna chamada Raquel, que ela entrou no começo do ano, eu entrei agora no segundo semestre como especial também, mas a Raquel não faz como professor, ela faz uma outra aula comigo, mas em outra disciplina. Perfeito. Ela então, também. Exato. Eu não me inscrevi, eu estava inscrita em várias, e aí eu não consegui também me inscrever. Mas acho que foi os últimos que entraram. Sim, eu me recordo como especial, né? Eu me recordo que a gente tinha tanto especiais quanto regulares, dos vários programas, né? Então ficou assim também bem bacana. E em algum momento nós tínhamos 60 pessoas assistindo. Foi muito interessante. Porque é um esforço coletivo, né? Acho que essa é um pouco a ideia da ciência também, construir ali, né, junto, assim, com debates riquíssimos. Né? Aí depois veio a Sociedade de Controle, também mais de uma versão, né? Acho que já foram 2, o ano que vem a terceira. O Vinícius esteve lá em uma delas, não me recordo qual. A Sandra acho que foi emprestada também, né, em uma delas. A Sandra participou, ela foi aluna especial da Sociedade de Controle. Verdade. Essa edição que a gente fez foi, acho que no mês de julho ou agosto, mas ela era todo dia, né? Ela foi apertada ali durante o mês. Foi concentrada. Então, enfim, é um pouco essa história dessa disciplina aqui, que na prática, né, a gente encerra hoje. Lembrando que semana que vem a entrega dos
dos fichamentos, né? A gente só vai mudar o local do encontro. Aí vocês, claro, vão apresentar os trabalhos, né? Vão falar, enfim, mas de uma maneira mais descontraída, né? De uma maneira mais informal, mas sempre com a mesma seriedade, né? De pensar a ciência, de pensar o nosso compromisso. E essa aula aberta, digamos assim, ela se junta, né, ao esforço desse canal do YouTube, que se chama A Ciência da CF 88, como esforço mesmo da divulgação e da tentativa de popularização da ciência, né? A gente vai aos pouquinhos, mas está indo, desde 2020. Estamos mantendo, crescendo. Praticamente toda semana tem alguma coisa. Aliás, nesta semana aqui é a segunda já, né? Então, mas essa disciplina que a gente encerra, então, foi, como eu falei, né, a última apresentação lá em 2019, ela estava meio esquecida, a gente retomou, fez uma readequação, inclusive dos temas da bibliografia, ela foi reaprovada na CPG, como se fosse uma disciplina nova. O próprio título, né, se ampliou também. A participação, inclusive, dos convidados, né, se deve a essa readequação. Por isso que ela só foi ofertada para o mestrado. Aliás, não sei se vocês repararam nisso, não temos colegas do doutorado, né? Exatamente porque o Vinícius, também Vanderlei? Isso. Estão concluindo doutorado, então não poderiam dar aula para doutorandos, né? Por isso que a gente teve que fazer essa readequação para o mestrado. Enfim, foi toda uma engenharia também para retomar essa disciplina aqui. Eu diria que foram uns 4, 5 meses para conseguir chegar ao ponto final, né? E lembrando, por fim, que também ela se consagra num esforço maior de algo que eu chamo de inclusão na ciência. Por isso que está a Marcela na graduação, por isso que está o Michel da graduação, porque também, diferentemente de muitos programas, ou da maioria dos programas, não só da UFSCar, mas em todo lugar, o nosso programa admite estudantes de graduação que estejam concluindo seus cursos, né? Aí, quando eu descobri esse detalhe naquele regimento, eu falei, é por aqui que eu vou, né? Eu tenho amparo legal para, enfim, ofertar, né, de uma maneira mais ampla, mais democrática e mais inclusiva, né? A Marcela fez várias, já nem me lembro quantas. 2. Ela fez um monte. Eu fiz 2, assim, como aluna especial, mas eu já acompanhei várias, assim. Exato. Nessa aqui você está como aluna especial, engano, né? Sim. Ela nem lembra mais, tá vendo? Tem que ficar porque lembrando. São muitas, aí eu me perco um pouco. Tem as da graduação também ainda, que estão todas atrasadas. Exato. Mas é mais uma que você já pode pedir depois, né, como complementação. Esse que é importante, né? Além de constar do próprio Lattes, né, do esforço deles, também podem aproveitar na própria graduação, seja como disciplina, seja como atividade complementar. Esse é mais um diferencial do nosso programa, né? Eu fico lembrando, eu fico falando, e não é para ficar jogando confete. É porque, na verdade, é assim mesmo, né? Esse é o desenho dele, esse é o propósito, né, desse programa. Acho que dá para vocês perceberem como é bem diferente, né, nesse amplo mosaico ainda das inserções, né, das multiformas, digamos assim, de inserções, e tenho certeza que a cada ano vai se aprimorando, né? Nos últimos 2 anos a gente descobriu bastante coisa, conseguiu avançar. Tenho certeza que os próximos 2 serão na mesma toada, né? Na mesma pegada. Muito bem, se deixarem eu vou ficar falando aqui, né? Agora...
Professor, só mais um apontamento, né? Logo no início da aula, quando a gente falava sobre aulas públicas, é importante a gente observar que é uma, por assim dizer, uma missão da universidade a pesquisa, o ensino e a extensão, né? E a aula pública, ela acaba vindo no sentido de extensão. Então, não só a universidade pública, mas também a universidade privada deveria prezar por mais aulas públicas, né? Por uma maior disseminação das informações do conhecimento que é produzido, por assim dizer, intramuros, né? Dentro da universidade, que precisa sair para fora. Talvez essa seria uma das formas da gente tentar, né? Eliminar aquele distanciamento que as pessoas têm do conhecimento, né? No caso dos profissionais do direito, a gente fala de um conhecimento constitucional, né? Que acaba endossando, né? Alguns discursos que a gente vê pelo Brasil afora, né? Pelos asfaltos afora aí, mas também em outras áreas, né? Na área da educação, com mais ênfase até. E só pensando, né, sobre essa questão do distanciamento, às vezes eu me coloquei em reflexão se esse distanciamento ele se dá pelo desconhecimento, né, ou pela má fé, porque muita gente sabe que está fazendo, né, que está fazendo errado e mesmo assim continua, né, o que é pior ainda, né? Para esses a gente não tem uma maneira, né, de solucionar, né? Eu acho que nem o Paulo Freire, né, em toda a sabedoria e paciência, né, que ele teve para conduzir a pedagogia, ele conseguiria trazer uma solução para a gente, que é uma pena. Não, perfeito. Eu me lembrei que no dia 4, no feriado, né, a gente manteve para ter a agenda, né, dos convidados, né, o juiz lá e o promotor, né, o Rafael e o Carlos. E foi nesse formato também de aula pública. E aí eu chamei de aula pública porque eu acabei divulgando, digamos assim, alguns grupos controlados, né? O que eu chamo por controlado é que eu sabia que não teria ali ninguém que, enfim, destoasse, né? Desse nosso propósito aqui. E de fato, alguns vieram mesmo, né? Fizeram depoimento, lembram daquilo? Foi muito interessante. Então, eu chamei esta aqui também de aula pública, porque eu repeti o convite, né, para a data de hoje. Mas ficamos só entre nós, né? Não houve uma adesão, digamos, nesses grupos. Agora, uma vez no YouTube, só no canal tem 1.500 pessoas, né, que podem ter acesso futuro, além de outras divulgações que a gente faz. Então, pode alcançar ainda um público diferente, maior do que esses que estão, digamos, dentro da nossa bolha, né? Eu acho que esse é o fundamento, né? A ideia mais importante é furar essa bolha mesmo, né? Da universidade, ampliar os diálogos, né? As falas, as trocas, né? Eu não vejo como fazer ciência que não seja desse modo, né? Com essa abertura para o mundo externo. Aliás, fazendo um pequeno gancho, ontem, a Marcela está aqui testemunha, na fala do Sidoval, que eu acho que todos aqui conhecem, né? Ontem a gente teve a presença do Sidoval, aqui também remoto, falando sobre Paulo Freire e o que ele vem construindo e que chama de pedagogia da intrepidez, ou seja, a pedagogia dos não covardes, trocando em outras palavras. E foi muito interessante porque a gente vê ele construindo ali ao vivo o que ele está pensando. Algumas coisas ele já trouxe de maneira mais articulada. E outras ele vai falando ali, porque está pensando na hora. Olha, é uma coisa fantástica, realmente é para arrepiar.
Se vocês tiverem um tempinho depois, uma curiosidade, eu convido também para que assistam essa segunda aula, né, de continuação do Paulo Freire com o Sidoval. Para mim, foi a melhor em relação a isso, nessa combinação, vou chamar assim, a ciência em ação, né? Ela sendo feita ali na hora, ao vivo. Foi, sim, acho que magnífico, né? Enfim, esse é o propósito também desse programa, né? É um outro diferencial também desse programa. Talvez um dia a gente consiga retomar algo que tivemos em 2020, que se chamava Comissão de Eventos, do PPG-CTS. O Vinícius estava lá, a Marcela ainda não, estava chegando, né? E tinha uma galera muito grande também, de discentes e docentes, né? Em uma semana, por exemplo, no comecinho, a gente fez 3 eventos. Um dia era meio ambiente, no outro era saúde, no outro era educação, enfim. Foi uma série assim, muito longa mesmo, dessa comissão de eventos. O meu intuito seria retomar essa comissão, né? Mas eu sei que no começo de toda transição, digamos, de coordenação, as coisas ficam um pouco nubladas, né? Que eu sei porque eu passei por isso, né? Em 2020. Então, dê tempo ao tempo, quem sabe, a partir do ano que vem, em algum momento, a gente possa retomar isso. Eu diria que é a única comissão que eu gostaria de participar nesse momento, né? Depois de 3 anos seguidos de coordenação, somando as duas, né? Acho que essa é a única que eu aceitaria, porque tem esse lado todo criativo mesmo, né? A gente trouxe pessoal da Embrapa, trouxe engenheiros, trouxe gente pra caramba, de todas as áreas. Então, se essa comissão viesse a se confirmar, eu participaria com vocês. Essa eu gostaria de participar. Aliás, é um momento assim que vocês têm uma plena autonomia mesmo para sugerir os temas, convidar as pessoas e etc. A única restrição, que não é bem uma restrição, né, mas enfim, é restrição aos convidados, né? É que estejam dentro da nossa toada, né? Que pensem a ciência de maneira propositiva, de maneira inclusiva, né? E não essas coisas horríveis que a gente vê de vez em quando. Tipo o advogado Google. Esse é outro episódio, está aí gravado também, se depois quiserem assistir. Se não falha a memória, está naquela Estudos Dirigidos 3, no último formato, que é uma disciplina obrigatória, né? E aí vem o advogado Google, aquela foi histórica também. Enfim, tirando esse tipo, né? E essa é a nota de corte, digamos assim, né? Não é um cara que vem para defender o sistema, o capital, os próprios interesses, né? É alguém que vem a defender a ciência mesmo, né? A clareza das coisas, o conhecimento, a ilustração, né? Como se dizia lá no passado da Revolução Francesa. Muito bem. O que mais? Falei um pouquinho. Podemos fazer assim uma rodada curtinha de 1 minuto, talvez, 2, já que não querem falar, né? Uma avaliação breve, talvez, desse modelo de disciplina, lembrando que foi híbrido, né? A gente também teve essa outra particularidade, com a disciplina híbrida, com aulas, vou chamar assim, né? Presenciais, com professores presenciais, e outros no ambiente remoto, aliás, como esse que estamos agora. Eu estive em todas as aulas presencialmente, com exceção de hoje. Assim como muitos de vocês, né? Estiveram, creio que 95% de presença física e alguns só no modelo remoto, né? Enfim, teve esse outro componente também, teve esse outro desafio, né? De entender o que é esse formato remoto e depois também avaliar para ver se
mantém isso e corrige, porque dá um certo trabalho montar isso aqui também. Mas, enfim, teve essa outra particularidade também, essa disciplina. Eu acho que seria legal, então, vocês falarem aí um pouquinho da experiência que tiveram. Rogério? Bom, eu gostei muito desse modo de aprender, porque é um aprendizado participante, né? A gente tem a oportunidade de falar besteira e renovar o conhecimento mesmo falando besteira, porque a gente não recebe uma correção, porque nem sempre o erro ele é só erro, né? Ele é um start também, né? Como a gente é aluno, a gente tem direito de errar, mesmo que seja no mestrado, né? E reforçar que a gente não precisa ter vergonha de não saber, porque a gente está aqui justamente porque a gente não sabe, não é porque a gente sabe. Né? Se a gente soubesse, eu, pelo menos, estaria preservando meu tempo, né? E uma coisa que me chama a atenção nesse modelo é poder acessar às vezes vão aparecendo nomes novos, às vezes não, né? A todo momento, pelo menos para mim. Nomes novos, livros, títulos de livros, agora mesmo, né? Eu achei aqui o Cartas a Paulo Freire, o Vinícius falou do Sidoval, aí eu digitei aqui Sidoval, já apareceu Sidoval Moraes, e eu achei aqui um livro organizado por quem que é? Por ele mesmo, coordenação dele mesmo, que é o Cartas a Paulo Freire, escritas por quem ousa esperançar. Esse verbo esperançar, ele tem perpassado todo esse ano nosso, né, de alunos regulares, e também eu acho que dos ouvintes dos especiais, né, que estão aí no caminho não para tentar, mas para conseguir, né, porque já entraram no mestrado, né, só falta passar pelo processinho seletivo ali, desses que estão com a gente aqui, o Marcos né, eu sempre confundo quem não porque as exigências são as mesmas, tanto por quem já passou pela formalidade, tanto por aqueles que vão passar, como a Marcela tem certeza que vai ser uma acadêmica, ela tem cara de acadêmica, né? Não é elogio, não, é uma constatação. Mas, e aí eu pediria inclusive é até um pedido para a Marcela, para você manter essa vibe, né, de juntar e utilizando aquelas coisas que forem aparecendo como novidades, porque às vezes as novidades viram lá, as pessoas criticam o TikTok, mas o TikTok é bom, as pessoas que fazem uso errado dele, né? Então, assim, eu gosto dessa rapidez. Eu ouço os nomes novos, já vou atrás, já ponho lá no meu Mendeley, já seleciono, já vejo os nomes dos artigos, e já vou tentando linkar com a minha pesquisa, e às vezes a gente até começa a digitar aqui e foge um pouco a atenção. Mas, no final da aula, a gente sai com o assunto proposto, uma ideia, uma possibilidade de ideia, às vezes uma ideia para um artigo, e até, assim, com o perigo de ter criado muita tarefa. Mas aí, com o andar da carruagem ou da carroça, a gente vai se ajustando e peneirando, né, aquilo que vai chegando e conseguindo aquilo que a gente busca, né? Que não é só o título, mas é conhecer pessoas que possam fazer parte da nossa vida de maneira positiva, de maneira boa, né? Bom, para mim, até agora, está sendo muito bacana participar desse processo. E esse modo de aula aqui, para mim, está sendo bastante convidativo. Eu me sinto, não porque eu estou em casa, porque eu posso ir lá tomar água gelada, mas é porque eu acho bem bacana mesmo, bem, bem gostoso. Muito bem, obrigado. Marcos? Professor Vinícius, palestrante Vinícius, enfim, todos aí que estão conosco. Queria agradecer também
penso aí algo semelhante ao que o Rogério falou. Acho que o modelo híbrido é o que mais hoje é o que nos dá a resposta àquilo que a gente quer de estudo. Eu falo no híbrido porque também eu sinto falta do social. Talvez se fosse só no formato à distância, eu não teria conhecido com profundidade o professor, Marcela, o Rogério. Isso seria um ponto negativo. Acho que os nossos cafés no intervalo, não só as aulas, né? Tem a parte intelectual, que é extremamente importante, da ciência e tal, mas o café, a gente se conhecer como pessoa, a gente conhecer como ser humano, isso faz parte também da ciência, né? Essa construção social nossa. Então, eu acho que o Rogério está coberto de razão quando ele diz que esse formato híbrido é um formato que nos permite ter os dois mundos, assim, muito próximos, né? Me lembro me permite um comentário, né? Uma mãe fazendo uma apresentação de um TCC, já ela é mãe, e ela falava sobre o trabalho remoto, né, no TCC dela, e ela, dentro das críticas que ela trazia, é que a filha dela era um tanto quanto contida, com 17 para 18 anos, e ela estava muito feliz que a filha tinha arrumado um emprego, o primeiro emprego. E a empresa já colocou ela como um primeiro emprego remoto, que ela ficaria dentro do quarto dela ainda trabalhando, né? E ela estava extremamente preocupada, porque naquele momento em que ela entendeu que o trabalho poderia trazer à filha dela uma liberdade, uma forma de comunicação social melhor, aí ficou presa dentro de um quarto trabalhando remotamente. Eu acho que tem que ter esses dois mundos. A gente reaprendeu com a pandemia e aprendeu também que é necessário a nossa convivência junto, e para mim foi perfeito. Tá de parabéns, professora, Marcela, todo mundo que organizou. Fico aqui, né, embora em tom de despedida, a gente tem mais uma outra aula, mas em tom de despedida dessa última aula. Mas meu e-mail está aí, se vocês quiserem me convidar para assistir outras palestras do canal, estou aqui, vou ficar muito feliz em ser convidado. Obrigado e parabéns. Legal, obrigado, Marcos. Vou pedir para a Marcela colocar o link do canal aqui, aí já dá para... Marcela, seguindo aquela recomendação lá, como é que é? Assine, toca o sininho, compartilha, o que mais? É bem isso. E lá uma série de coisas, nem eu consigo fazer tudo aquilo, né? Mas ela já coloca aqui para vocês também, depois, enfim, darem uma olhada lá e, claro, assinarem também, né? Mas é isso aí. Então, semana que vem, a gente está lá no... Como é que chama mesmo lá? Padaria Cidade Jardim. Isso é a Cidade Jardim, né? Padaria Cidade Jardim, perto do cartódromo. É isso? Que Né? né? Eu sei onde é, vou aprender, né? Eu vou botar no Uber e o GPS que vai me levar para lá. Muito bem, quem mais gostaria de falar? Vou eu? Isabela. Bom, eu queria dizer que tem sido um prazer, né, participar das aulas. Foi um prazer conhecer o professor Vinícius. Já falei em outra oportunidade que achava que ele seria, inclusive, meu orientador. Mas, assim, esse formato híbrido, para mim, foi muito importante, né, considerando que eu tenho 2 filhos que vão para a escola e, às vezes, fica difícil encontrar alguém para buscá-los, enfim, né, tem essas dificuldades de mãe e também as dificuldades relacionadas à própria profissão. Então, para mim foi muito importante esse formato híbrido. Também tenho uma preferência pelo presencial, obviamente que no presencial o aproveitamento é muito maior, porque a gente consegue trocar experiências, conhecer de fato as pessoas nos bastidores, né? Não só nas aulas, mas a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas nos bastidores
E aí isso é muito importante. As aulas, na verdade, elas foram exatamente de encontro com aquilo que eu imaginava, né, com que ela se proporia a ser, e também vão de encontro com o objeto do estudo do meu mestrado, né, da minha pesquisa no mestrado. Então, foram muito importantes para o meu crescimento. Assim como o Rogério disse, eu pude conhecer outros autores que eu não conhecia, livros que eu também não tinha lido, como é o caso desse Cartas a Paulo Freire, que me interessei muito em fazer a leitura, e acho que é um momento muito crítico, então essas aulas elas foram muito bem posicionadas neste momento, né, em que nós estamos vivendo. Então, só tenho que agradecer, né, e também dizer que estou à disposição para continuar o contato e a amizade com todos aqui. Muito obrigado, Isabela. Com certeza vamos manter esse contato. E agora, com maior possibilidade desse encontro remoto, né, do cafezinho, que o Marcos aqui mencionou, né? Enfim, eu me lembro até uma vez que a gente foi tomar café lá no PQ. Lembra, Isabela? O Pequi É o de baixo. é aquele lá de baixo, sim, Isso, sim. aquele lá de baixo. Enfim, foi... Esses momentos são muito bons, né? Sim, Porque é um momento que, como você disse, de forma descontraída, exato. mas mantendo a seriedade da situação, nós conseguimos trocar algumas experiências que são extremamente importantes para a nossa vivência, não só para a nossa profissão em si, mas para a nossa vida. Para a vida mesmo. E também, uma questão que eu esqueci de falar, mas parabenizá-los por esse canal que vocês criaram. Eu acho que levar a educação, levar a informação é uma meta de vida para todos que têm a oportunidade de estudar, né? Levar essa informação para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade, aqueles que não têm a mesma oportunidade, é uma meta de vida. Então, parabéns. Muito obrigado, Isabela. A culpada de tudo isso é a Marcela, que está aí em cima. Muito bem. Edilson? Bom, agradecer ao Vinícius, né, o professor Vinícius também, e como eu sou de tecnologia, né, parte de educação, tecnologia, eu sou um pouco suspeito para falar sobre esse modelo, essa forma, né, mas eu lembro que desde a primeira aula, desde a apresentação, a forma como o professor Vinícius nos recebeu na primeira aula, né? Digo, na segunda aula, porque havia aquela reunião na semana anterior, né? Mas fiquei muito satisfeito da maneira como ele recebeu a gente. E o que eu noto, a organização. Então, nós tínhamos especialistas num determinado tema, trazendo para a gente esse conteúdo, permitindo a nossa reflexão. E após essa apresentação, o professor Vinícius complementa, né, durante a apresentação, e ele faz sempre esse fechamento. Então, eu achei isso muito interessante, muito valioso, essa estrutura. E conforme o Marcos, o Rogério, a própria Isabela comentaram, o que é muito interessante no formato híbrido? Claro que tem essa facilidade, né, de nós podemos ter pessoas de outros estados aqui conversando, dialogando ao vivo. Acho que isso é super interessante. Mas o fato da gente também nós irmos presencialmente, né, nós estarmos ali, esse convívio social, ele é bastante relevante. Então, eu gostei bastante. Eu acho que o formato, ele foi muito bem pensado.
ele foi muito bem estruturado. Tudo bem que a Marcela tem um trabalhão aí, né, na parte da edição depois, né? Acho que uma sugestão que eu poderia dar é, talvez, a gente criar em alguns momentos essa aula pública, disponibilizar e até ter esses convidados, mas eu sei que fica difícil para eles participarem depois presencialmente, né? Então, acaba restringindo um pouco? Acaba. Mas para quem tem a oportunidade de estar tanto lá na UFSCar, quanto depois aqui nos nossos debates, eu acho que é fantástico. E as outras pessoas, elas têm essa oportunidade por meio aí das redes sociais, né? Por meio do caso do YouTube. Então, como o Marcos disse, nós temos mais uma aula semana que vem para o fechamento, mas eu gostei bastante. Inclusive, eu participo, eu não conhecia, né, o programa de pós-graduação Ciência, Tecnologia e Sociedade. Foi um outro professor aqui do Instituto Federal que comentou comigo, e eu achei a proposta fantástica, porque, como o professor Vinícius dizia, a questão da bolha, né? Então, eu saio um pouquinho dessa bolha, só falar de tecnologia, só falar de educação, e olha como abriu nessa disciplina, né? E nas demais disciplinas que, porventura, a gente tem aí no programa. Então, já fiquei bastante incentivado também, me motivou bastante a tentar encontrar um tema para o meu doutorado, ingressar no programa. Eu achei que é algo que faz muito sentido naquilo que eu penso também num programa de doutorado para mim. É isso, professor. Obrigado aí pelas aulas. Obrigado, Edilson. É muito legal a sua fala, do Marcos, do Rogério também, da Isabela. Me recordei agora que em breve teremos um edital do processo seletivo. As comissões estão formadas, soube isso semana passada. O Passarinho me contou. As comissões estão formadas, tem que fazer aquela revisão geral, né, do último edital, mas foi o melhor, com certeza, que a gente já teve até agora. Então, é um outro ajuste ali que tem que fazer, tendo em conta, inclusive, observações da Procuradoria, da UFSCar, né, para ter mais garantias ainda, uma lisura ainda maior, um controle ainda maior do processo seletivo. Mas, como eu falei, é só um aprimoramento, né, que as regras fundamentais já estavam no edital anterior. Então, muito em breve, creio eu, esse edital já está na rua, estará na rua, né? Então, quem for já tentar agora, já pode começar a se organizar, né? De maneira mais eficaz, né? Mais efetiva, digamos. Projeto, enfim, aquela história que você já tem uma ideia, né? Isabela. Eu preciso fazer um adendo, porque a aula está sendo gravada, né? Preciso fazer um adendo aqui, que eu falei, eu achava que o professor Vinícius seria meu orientador. Quando eu fui me inscrever no programa, né, e eu olhei os currículos, e o professor Vinícius era o único que tinha formação em Direito. Então, eu acabei pesquisando mais sobre o professor Vinícius. Mas fui presenteada também com a minha orientadora, que também é excepcional. Não estou triste também por ter recebido outra orientação, porque a professora Chloe é sensacional, assim como o professor Vinícius. Então, só fazendo esse adendo aqui. Tá ótimo, Isabela. Tá em boas mãos. Qualquer coisa que eu puder auxiliar também, você dá um alô lá. Já participei de várias bancas, inclusive ainda não estava como permanente no programa, né? E junto com a Chloe, que na época orientava, tinha uma parcela maior, né, no direito. O Tiago, por exemplo, que sempre esteve aqui no canal também, que já é doutor, né? Participei da banca dele, aliás, desde o mestrado, antes do Tiago entrar no
PPG-CTS, eu já estava participando de banca com ele. E depois ele foi com a Chloe, continuei também, enfim, então tá em boas mãos. Não, com certeza. É que eu falei de um jeito, pareceu que eu não estava feliz, né? Mas estou feliz, sim. Não, a gente entendeu, fica tranquilo. Muito bem. Mais alguém? Podemos fazer o encerramento, então? O Quad Xará ali. As considerações finais aqui, pessoal, depois a Marcela, e aí até sexta que vem. Só antes das considerações finais, lembrar, né, que saudade de ter aula presencial, né? E agora eu me afastei um pouco, né, da docência, e que saudade que eu tava de dar uma aula também, né, de poder falar um pouco. Eu sinto falta, porque faz parte da gente isso. E o professor Vinícius falava, né, do Pequi, lá da UFSCar, né? Isso. Quando o professor falou, já me veio a memória do café e do pão de queijo que a gente comeu um dia de tarde lá em 2019, se não me engano, né? Quando a gente teve uma aula que foi sobre totalitarismo digital. Então, a diferença, né, do presencial para o online é que a gente consegue gravar memórias dentro do presencial, que não são só aquelas memórias visuais, né, e auditivas. A gente tem a memória, né, do paladar das coisas, né, e que às vezes eu sinto, né, que a pandemia acabou tirando um pouco isso da gente. Mas hoje a gente já está melhor, né, do que aquele quadro de 2020 e 2021. Para fazer um encerramento aqui desse debate, né, que a gente teve hoje, eu queria primeiramente pedir desculpa, né, aos colegas se eu passei muito superficialmente por algum tema, né, ou às vezes para o pessoal que é do direito, né, o Marcos e a Isabela, se ficou algo, né, muito superficial. O pessoal que não é do direito, né, se ficou algo que ficou incompreensível, né, eu peço desculpa, porque às vezes a gente se empolga, acaba usando, né, um termo que é mais técnico, né, que é do dia a dia, e acaba pecando, né, nessa parte pedagógica, né, de ensinar fundamentos. Mas realmente é um recorte muito grande, né, do que está acontecendo, né, ultimamente. São séries, né, de violações, que se a gente fosse abordar com detalhes, né, com a preciosidade, né, que a academia exige, vai ter que ter uma aula de cada tipo penal, né, uma aula de cada conduta que vem sendo aí praticada ultimamente. Por fim, eu queria agradecer, né, a oportunidade, né, o prestígio, né, que o professor Vinícius sempre traz para a gente, né, agradecer a Marcela, que sempre está ajudando, né, fazendo todo o suporte aí necessário para que esses momentos aconteçam, né, e agora devolver a palavra para a Marcela aí, novamente. Muito obrigada. Eu digo, professor Vinícius, sempre um momento de grande aprendizado aqui com vocês, né? Desde 2020. Marcelo, acho que travou. Eu gostaria de agradecer a minha presença de todas e todos. Ih, eu tô travando. Voltou. Voltei. Acho que eu disse que eu comentei que é sempre grandes momentos de aprendizagem aqui. A gente sai da graduação achando que não dá conta de um mestrado, né? E eu estou compreendendo que eu consigo seguir aí na carreira acadêmica, não abandonando a docência também, que eu pretendo voltar. E até semana que vem, pessoal. Muito bem, muito obrigado. Só lembrar, a Sarita entrou agora há pouco. Infelizmente, a gente está saindo,
Mas daqui a pouco, né, Marcela? A aula inteira, digamos assim, estará disponível Isso. nesse canal do YouTube. Então, já convido a Sarita para se inscrever no nosso canal também. Pode fazer a inscrição, assinar, tocar o sininho, compartilhar. Acertei, Marcela? É assim, né? Obrigado, Sarita. Depois deixa os comentários lá para a gente. Muito bem, muito obrigado a vocês todos, um ótimo final de semana, foi muito legal, e sexta-feira teremos um pão de queijo diferente um pouco, mas com pão de queijo também, tá bom? Maravilha, professor, obrigado, tudo bom a todos. Obrigadão.